O fundo do oceano é um dos lugares mais inexplorados e misteriosos do nosso planeta. As trincheiras mais profundas da Terra, vulcões submarinos gigantescos e criaturas completamente alienígenas representam grandes desafios para os pesquisadores. Eles adorariam saber tudo sobre os segredos das profundezas do mar. Mas os cientistas não são movidos apenas por pura curiosidade. Fenômenos como vulcões submarinos podem desencadear ondas monstruosas destrutivas através de suas atividades. Não admira, então, que a descoberta do maior vulcão submarino conhecido do mundo esteja atualmente causando agitação entre os pesquisadores e nos países vizinhos. Antes de apresentarmos a você o novo vulcão monstro e duas outras descobertas submarinas altamente alarmantes neste vídeo, gostaríamos de convidá-lo a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo novo. E claro, deixar o seu like no final se você curtir aqui essa viagem às descobertas mais emocionantes no mar profundo. Vamos lá. Vírus gigantes da Fossa das Marianas. Só este ano, uma descoberta extremamente incomum no mar profundo fez manchetes. Pesquisadores encontraram alguns vírus no lugar mais profundo conhecido da Terra. Desta vez, porém, não é um vírus frio nem uma pandemia, mas provavelmente o maior vírus conhecido até agora no mundo. Para dizer isto imediatamente, estes vírus provavelmente são inofensivos para nós humanos. Eles foram encontrados a uma profundidade de cerca de 11 quilômetros. Lá, pesquisadores asiáticos colheram uma amostra de sedimentos com um submarino não tripulado. A amostra foi então examinada em um laboratório em Xangai. Como esperado, os pesquisadores haviam encontrado um grande número de micro-organismos previamente desconhecidos e na lama, a partir desta profundidade extrema. Esta não foi a primeira vez que os pesquisadores coletaram amostras de sedimentos na Fossa das Marianas. Portanto, os cientistas já sabiam aproximadamente o que esperar. No entanto, o achado logo causou um alvoroço. Nas amostras de sedimentos, algo já era visível a olho nu que os pesquisadores nunca haviam visto antes. Embora estes objetos fossem claramente visíveis, os cientistas tiveram que examinar a amostra de perto para confirmar o achado único com certeza. Sob extrema ampliação, a suspeita de que estes fenômenos não eram nada além de vírus, provavelmente entre os maiores já descobertos na Terra, foi finalmente confirmada. Imediatamente após a descoberta, novas investigações estavam em pleno andamento. O que teria acontecido se o robô de mergulho tivesse trazido à tona um vírus extremamente perigoso para os seres humanos? Por um lado, a curiosidade dos pesquisadores é compreensível, mas por outro, até mesmo os cientistas mais esforçados percebem em momentos como estes que também podem recuperar coisas a uma profundidade de 11 quilômetros que não são destinadas a viver na superfície. Os vírus estão entre os fenômenos mais misteriosos da Terra. Estritamente biologicamente falando, eles não são nem mesmo formas de vida orgânicas, muito diferentes das bactérias. Os vírus são uma classe de fenômenos que lhes são próprios nesta Terra, e muitos deles representam uma ameaça mortal para os seres humanos e outras criaturas vivas. É bem concebível que vírus de alto mar não representem uma ameaça aos seres vivos de lá, mas se eles entrarem em um ambiente diferente, coisas podem acontecer como nós experimentamos recentemente na pandemia global com o corona. Presumivelmente, este vírus também veio de um ambiente ou de um animal que vivia em uma espécie de simbiose com os patógenos. Somente quando ele entrou em contato com humanos é que o vírus liberou o seu poder destrutivo. Os vírus gigantes com cerca de 700 nanômetros de comprimento surpreenderam os pesquisadores não apenas pelo seu tamanho. Um exame detalhado revelou que os vírus têm um genoma extraordinariamente complexo, com mais de 1,2 milhões de pares de bases. Isso é muito mais do que qualquer outro vírus conhecido na Terra, tornando o vírus do mar profundo cerca de 40 vezes mais complexos do que o vírus corona. Vírus visíveis a olho nu só foram encontrados muito raramente e somente em ambientes extremos como o mar profundo. O crescimento em tamanho incomum também é encontrado em outras formas de vida nas profundezas dos oceanos. Lulas gigantes, medusas gigantes e peixes de vários metros de comprimento não são incomuns em profundidades de 2.000 ou 3.000 metros abaixo da superfície da água. Furos estranhos no fundo do mar. Uma equipe de pesquisa dos Estados Unidos fez outra descoberta intrigante no fundo do oceano. Na costa da Califórnia, geólogos submarinos encontraram uma área coberta com mais de 5.000 buracos. Os buracos no fundo do mar não são inicialmente motivo de alarme e não precisam ser nada de especial. Como o solo terrestre em terra, o fundo do mar está em constante movimento e é igualmente rico em processos geológicos. O que mais surpreendeu os pesquisadores, no entanto, foi a disposição invulgarmente irregular das depressões e seu tamanho. Muitos dos buracos têm até 175 metros de largura e 5 metros de profundidade. As grandes depressões são unidas por outras cerca de 15.000 depressões menores. Os menores
são de forma mais alongada e frequentemente contêm corpos estranhos, como pedras, ossos, partes de plantas ou até mesmo lixo. A estranha formação foi descoberta por acaso quando os geólogos estavam pesquisando o fundo do mar ao largo da Califórnia e o mapeando para uma usina de energia eólica planejada. A origem dos buracos estranhos ainda não foi explicada. As maiores se assemelhavam a crateras, mas as investigações iniciais não conseguiram detectar a fuga de gás ou sedimentos. Além disso, pode-se descartar que os animais marinhos sejam responsáveis pela construção das almogadelas. Entretanto, a idade dos buracos deu aos pesquisadores as primeiras pistas. As amostras de rochas mostraram que as crateras têm cerca de 50 mil anos de idade. As crateras poderiam ter vindo de um vulcão submarino que já esteve ativo neste local e agora desapareceu. Investigações continuam sendo feitas atualmente. O maior vulcão subaquático do mundo foi provavelmente um terremoto subaquático relativamente pequeno que causou o deslocamento de placas no fundo do mar em alguns centímetros em dezembro de 2004. No entanto, esta atividade relativamente pequena nas profundezas do oceano foi suficiente para criar uma onda monstruosa na superfície de água que custou milhares de vidas na Ásia e na África. Desde esta catástrofe do século, os cientistas têm observado o fundo do mar ainda mais meticulosa e ansiosamente do que antes. Os melhores instrumentos de medição são usados para registrar todas as atividades em todo o mundo. Em 2018, os sismômetros deram outro aviso. Eles registraram tremores misteriosos ao largo da costa leste da África, emanando de uma área normalmente considerada sem marcas. Os pesquisadores ficaram surpresos quando posteriormente descobriram um vulcão submarino previamente desconhecido na região entre as Comores e Madagascar. Com uma altura de cerca de 819 metros, o vulcão é apenas ligeiramente menor do que o maior edifício do mundo. De grandes vulcões ocorrem com muito mais frequência nas profundezas dos oceanos. Nós humanos atualmente sabemos muito pouco sobre como os ecossistemas dos oceanos e o fundo do mar profundo funcionam e que mudanças estão acontecendo por lá. Atualmente, os especialistas acreditam que cerca de 5% dos oceanos já foram explorados. Assim, uma ou duas surpresas nos esperam nas profundezas dos oceanos. Graças ao avanço das possibilidades tecnológicas, certamente aprenderemos ainda mais sobre os processos neste misterioso habitat no futuro. Agora conte pra gente sobre essas 3 descobertas incomuns. Você acha o vírus gigante ameaçador? E como você se sentiria se um vulcão aparecesse de repente na sua vizinhança? Conte pra gente aí as suas ideias nos comentários. Tchau!